Olá pessoal, meu nome é Vinícius Eduardo e eu sou o criador deste canal, o podcast A Voz da Razão. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Estamos na véspera das eleições presidenciais dos Estados Unidos e temos hoje um convidado muito especial, o senhor Rafael Machado, um cientista político ou politólogo, jornalista e líder da organização política chamada de Nova Resistência, sendo esta uma organização política de orientação nacional revolucionária, dissidente, comunitarista, patriótica e popular, fundada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2015. Tudo bem, Rafael? Opa, Vinícius, boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aí participando, né, de podcast, conversando. É a primeira vez aqui nesse canal e vamos lá, estou disposto a gente conversar sobre todo o conteúdo de temas geopolíticos, políticos que você quiser trazer para a gente. Bacana. Fiz jus à sua biografia, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, de forma alguma, tá tudo certinho, fez jus, e até porque eu acredito que o que importa realmente são as nossas ideias, né? Então eu vejo muita gente preocupada com títulos, né, em isso e aquilo, mas na verdade nós nos revelamos através das nossas ideias. Então, por mim, tá excelente, já tá o suficiente, e é isso. Bacana. Então, duas perguntas para começar. Primeiro, é time Kamala ou time Trump? Meu time é time Brasil, né? Eu não gosto de dar resposta clichê, mas para essa, para essa pergunta acaba tendo que ser uma resposta meio clichê, né? Aham. Que eu. Mas isso não por ufanismo simplesmente, porque eu posso dizer tranquilamente: se eu achasse que um dos dois seria mais interessante para o Brasil, eu ia dizer tranquilamente: olha, eu acho que quem deveria ganhar é o fulano. Em 2016, se não me engano, 2016, a Nova Resistência se posicionou muito claramente apontando que, naquele contexto, naquelas eleições, era entre o Trump e a Hillary Clinton, o mais interessante, ou o menos pior, era, sem sombra de dúvidas, o Donald Trump. Mas o contexto geopolítico hoje é muito diferente. Já foi possível ver também transformações, né, entre republicanos e democratas, no próprio Trump e por aí vai. Então, hoje, tranquilamente, a gente pode falar que não existe ali nada que seja nem mesmo muito menos pior, ou mesmo um tanto pior, ou um tanto melhor para o Brasil. Né? Ali, no contexto do nosso continente, penso eu que ambas opções ali são muito parecidas. Entendi. E eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte: o movimento, a sua organização, a Nova Resistência, ela surgiu em 2015, ao mesmo tempo que surgiu o MBL, o Movimento Brasil Livre, naqueles momentos difíceis ali do governo Dilma. Tem alguma coincidência com isso, ou você acha que realmente aquele foi um momento assim que estava que estava de certa forma assim formado de uma dificuldade que fez com que surgissem esses novos movimentos políticos? Fez sentido a pergunta? Sim, fez sentido. Olha, pode existir um elemento de coincidência, sim, mas penso que, apesar de eu já ter uma formação filosófica e intelectual que precede esse período, talvez aquele tenha sido mesmo um momento em que pessoas, em que brasileiros em geral, insatisfeitos, cansados das opções políticas que existiam naquele momento, não necessariamente a partir da mesma posição, mas de um modo geral, considerando que a dualidade PT-PSDB não era suficiente, não era interessante, acabaram decidindo engatar
projetos políticos diversos, né? Na época, eu realmente não me recordo do MBL, mas ele é mais ou menos da mesma época mesmo. Eu acho que deve ser de alguns meses antes, talvez, né? Ou algumas semanas antes, né? Então não foi algo que tipo nós vimos sendo feito e aí decidimos fazer. O que dá uma impressão de que havia um clima, né? Político, uma atmosfera política que era favorável à formação de novos movimentos, né? Eu ia dizer um terreno fértil, só que me faltou as palavras. Sim, isso, acho que era um terreno fértil mesmo. Entendi, bacana. Então, olha, eu decidi iniciar essa conversa falando um pouquinho sobre Israel, porque eu julgo ser um dos assuntos mais importantes na minha busca pessoal, na minha visão política, pelo que está acontecendo. Eu gostaria de começar te perguntando, Rafael, qual foi a sua reação ao 7 de outubro? Quando você viu aquelas primeiras imagens saindo, as primeiras notícias, qual foi a sua reação inicial àquilo? Você já estava por dentro de tudo que vinha acontecendo em Israel, ou foi uma coisa que te pegou de surpresa? A primeira reação, a primeira impressão que eu tive, deixa eu tentar recordar, porém, eu acho que em um primeiro momento eu não tinha noção do escopo, né? Porque sempre pode ser algo menor do que parece. É importante deixar claro que a guerra em si, ela vem desde 1948 e até mesmo antes, né? Então, assim, sempre há situações de violência no território da antiga Palestina, a maior parte do qual é considerado atualmente como sendo Israel. Então, eu já vi, eu acho que eu sou antisionista desde a adolescência, aproximadamente. Então, assim, o que eu já vi de palestinos mortos, de palestinos assassinados de várias maneiras, de crianças a idosos, em vários contextos, já é bastante coisa, de modo que e também reação da parte dos palestinos também já vi de todo tipo. Então, no primeiro momento, eu acho que acontecendo mais alguma coisa, né? E aí foi em algumas horas que foi ficando claro que era algo de grande escopo, algo de uma envergadura bem maior. E aí, a partir do momento que eu percebi que era algo de uma envergadura bem maior, a primeira coisa que eu pensei era de que finalmente isso estava acontecendo, porque eu considero que ali você tinha em Gaza um barril de pólvora, era algo que em algum momento aquilo ali ia transbordar, né? Então eu pensei, ó, finalmente está transbordando. E aí, já quando deu um dia que aquilo que tinha acontecido, aí eu cheguei à conclusão de que Israel estava em maus lençóis. Né? De primeiro, eu tive já uma impressão de que Israel possivelmente havia sofrido uma decadência militar ao longo dos 20 anos anteriores, que havia metido os pés pelas mãos e que todo esse contexto ia durar um tempo. Né? As pessoas estavam falando que não, em uma semana acabou o Hamas, por aí vai. Já eu estava com a impressão, não, isso aí indica um grau de degeneração de força que me dá a impressão de que essa fase do conflito vai durar um tempo e que, em alguma medida, até ameaça o futuro ou, no mínimo, o status de Israel, tal como nós conhecemos o Estado de Israel nos últimos anos, por exemplo. Né? Então já me causou uma impressão bastante forte. Pelo seguinte, numa perspectiva militar, aquela ali foi a maior e mais bem sucedida ação de comandos, né? Comandos aí no sentido militar mesmo, né? Ação de forças especiais, utilizando surpresa, realizando ali uma ação de neutralizar inimigos, alcançar determinados objetivos,
recuar para a base, por aí vai, né? Esse tipo de tática de comandos é uma invenção da época da Segunda Guerra Mundial, né? Eu imagino que o primeiro comandante militar de comandos foi o Otto Skorzeny, né? Foi um oficial da SS alemã, e a primeira ação de comandos foi o resgate do Mussolini, quando o Mussolini foi preso pelo governo italiano, né, que realizou lá um golpe de Estado. Ele é preso, ele é colocado numa fortaleza, numa prisão, numa ilha, fortaleza de Gran Sasso, se eu não me engano. Daí você tem uma ação de comandos lá, paraquedista, por paraquedistas, né, liderada pelo Otto Skorzeny, com uma dúzia, duas dúzias de homens. Eles conseguem invadir a fortaleza, tiram o Mussolini e conseguem extrair ele da ilha, né? Então esse tipo de ação de forças especiais, comandos, que a gente vê muito em filme, né? Geralmente o que aparece em filme de guerra é alguma ação de forças especiais, de comandos, dos SEALs, Green Berets e por aí vai. Então, assim, militarmente, eu já vi vários militares falando isso, essa foi a maior ação de comandos da história, né? E quando eu vi que Israel estava demorando muito para conseguir até mesmo retomar ali o território que eles que a resistência palestina de um modo geral inicialmente ocupou nos arredores de Gaza, eu pensei tá demorando mais do que eu imaginei que demoraria, o que é um mau sinal, né? No caso, mau sinal para Israel. Então, assim, essas foram minhas impressões iniciais. Entendi. Bacana. Compartilhando a minha, Rafael, foi o seguinte: o primeiro vídeo que eu vi foi um vídeo de alguns homens em uma picape, uma caminhonete, com aquela moça morta na parte de trás da caminhonete. Eles estavam gritando Allahu Akbar. A minha primeira impressão foi assim, de muita raiva, de muita ira, porque o que me veio foi aquela jovem inocente morta, né? E o fato deles estarem dizendo Allahu Akbar, dizendo Deus é grande, né? Usando o nome de Deus, depois de ter assassinado aquela moça, aquilo me causou uma raiva assim muito grande. O segundo vídeo que eu vi, no mesmo dia, foi de vários jovens adentrando a fronteira e eles estavam de camiseta, de short e de chinelo. E eu fiquei pensando, esses jovens vão ser massacrados, né? Porque, na minha percepção, Israel era a força militar superior naquela área, aquela fronteira era vigiada com todo tipo de armamento que a gente nem imagina, né? Hoje em dia, com a tecnologia que eles têm. Então, eu achei que não seria nada grande, seria eles passando pelo muro e morrendo, nada além disso. Agora, isso me lembrou de uma ocasião em 2014, da primeira vez que eu tive contato com o conflito de Israel. Foi na Operação Margem Protetora, Protective Edge, de 2014, onde eu vi uma notícia e vi muitas crianças despedaçadas, crianças palestinas. E eu senti aquela mesma ira, sabe? É uma ira, assim, de raiva, de indignação, assim, além das palavras. Então eu me lembrei desse acontecido e eu pensei, esse é o ciclo do ódio, né? Você vê uma coisa tão que mexe tanto com os seus sentimentos que você está disposto a matar todo mundo do outro lado, né? Sem pensar nas consequências. E eu vi nos próximos dias o desenvolver dessa narrativa e o fato das pessoas que estão do lado de Israel, que são na época eu diria a maioria das pessoas, especialmente aqui no Brasil, elas estavam sedentas por sangue, elas queriam ver uma resposta. E logo essa resposta veio. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que realmente foi decadência militar ou existe uma possível leniência do governo uh, naquele ataque, sendo que muitos jornais, muita mídia israelense relatou que o próprio Netanyahu estava ajudando a financiar o Hamas por anos, pelo fato do Hamas não querer uma solução de dois estados. Então, quero que você comente nisso. E o fato do Netanyahu também não querer uma investigação do acontecido. Porque se foi uma falha
verdadeira de seu exército, por que ele não iria querer uma investigação do que aconteceu para apurar os fatos e pegar os culpados dessa leniência? O que você acha sobre isso? Isso é uma hipótese, né? Eu não descarto completamente essa hipótese. Eu diria o seguinte: se foi algo intencional, penso eu que o tiro saiu pela culatra. Porque eu não acredito que eles achariam que estariam mais de um ano depois ainda travando esse conflito, né? Então, se eles deixaram acontecer acreditando que eles conseguiriam resolver esse conflito mais rápido e aí, por exemplo, expulsar os palestinos para o Sinai ou então conseguir ocupar de maneira permanente um pedaço de Gaza, saiu pela culatra, não foi bem calculado. Não obstante, é possível também que tenha havido falha mesmo, tenha havido uma negligência não necessariamente intencional. Bem, em primeiro lugar, as organizações da resistência palestina, eles praticamente não utilizam aparelhos eletrônicos modernos, né? Então, eles não usam nem mesmo o BIP ocidental, tal como o Hezbollah utilizava até o atentado terrorista que foi realizado há alguns meses. Eles utilizam, inclusive, métodos para... Eles são muito papel, então eles distribuem informação uns para os outros por escrito mesmo, com um pedaço de papel, e eles também, reiteradamente, soltam informações falsas sobre operações iminentes, ataques iminentes, e por aí vai, né? Então, assim, você tem uma situação que fica algo meio Pedro e o Lobo, né? Em que o Hamas ele está sempre propositalmente soltando informações de alguma operação que eles realizariam, né? E faz isso ao longo de anos, até que, de uma certa forma, o setor de inteligência de Israel, o setor de inteligência específico ali, que é o da inteligência militar, se eu não me engano, chega um ponto que eles vão se acostumando e não vão levando a sério, né? Então, assim, esse tipo de coisa também acontece, né? Em geral, eu evito essas narrativas de que foi tudo organizado por Israel, porque geram aí até uma visão de onipotência da inteligência israelense, que, na minha opinião, é bastante falsa, né? Essa onipotência não existe. Por exemplo, para todos os efeitos, eu imagino que muita gente deve ter achado que o Hezbollah tinha sido derrotado porque mataram meia dúzia de líderes do Hezbollah, né? Você, inclusive, vai ter declarações oficiais de Israel dando a entender que destruíram todos os armazéns de armas e munições, tal como falaram que destruíram um monte de coisa no Irã e por aí vai, né? Mas no âmbito prático, o que a gente vê acaba sendo sempre o contrário. Eu, inclusive, penso que existe um sentimento anti-Netanyahu muito forte em Israel, porque o próprio Netanyahu estava com uma situação política complicada, política e jurídica complicada antes do 7 de outubro. Então não existe muita simpatia dos próprios jornais israelenses, do establishment político, empresarial israelense em relação ao Netanyahu, né? Não é nem especificamente por causa da guerra. A maior parte da população israelense apoia a continuação das atuais operações, tanto em Gaza como no Líbano. A maior parte da população apoia. Mas consideram que o Netanyahu é culpado por permitir, não seja por comissão ou omissão, por permitir que toda essa situação chegasse a como está e saísse do controle, porque mesmo no âmbito econômico, Israel está em uma situação crítica. Não existe mais praticamente importação, pelo menos não num patamar tal como existia antes, né? Israel está bem isolado economicamente, não está sob sanções, não está em embargo,
mas a maioria das empresas não está levando nada para Israel, né? Aviões não estão pousando em Israel. Conheço muitos empresários que de vez em quando até exportavam alguma coisa para Israel, não estão exportando mais nada. Navios também evitam atracar em Israel, porque os portos, em alguma medida, são frágeis, né? Podem virar alvo, seja de um ataque da resistência palestina, do Hezbollah ou do Irã. E você tem aí notícia de mais de 60 mil falências, né? Então, assim, o pessoal considera que o Netanyahu é culpado por, não ter se precavido o suficiente, não ter se antecipado, não ter agido corretamente. 2, por não ter libertado os reféns, né? Não ter feito o suficiente para libertar os reféns. E 3, porque para muitos israelenses o Netanyahu estaria até, inclusive, pegando leve, né, com os palestinos e os libaneses. Né? Então você tem aí 30%, 40% da população israelense, segundo algumas enquetes, acha que Israel está pegando leve na sua reação. Né? Agora, sobre o porquê dele não querer uma investigação, pode ser porque houve algum grau mesmo de, inclusive no âmbito político, porque podem ter levado a ele alguma informação e ele mandado deixar, né? Talvez um meio termo aí seria que, de fato, tiveram alguma informação, mas acharam que ia ser alguma coisa de nada, algum ataque pequeno, medíocre da parte do Hamas, que eles iam tirar de letra e aí ele ia poder sair por cima, né? E aí, na verdade, acabou sendo algo muito maior, né? Então é algo. Esse tipo de coisa é plausível. Eu não acho que que eles sabiam todos os detalhes do que ia acontecer, porque o golpe, a imagem do Estado de Israel, do próprio Netanyahu, das Forças Armadas de Israel, a quantidade de coisa que vazou é muito grande. Então, o golpe para a imagem de Israel nesse ataque é muito grande. Hoje em dia, você já sabe, só o pessoal que está muito. Sofreu muita lavagem cerebral, que não aceita isso, mas hoje já se sabe que boa parte dos civis mortos no 7 de outubro foram mortos por causa da doutrina Aníbal, né, que diz que em condições de conflito é legítimo o Estado de Israel, é legítimo o exército matar reféns, se com isso ele puder matar também os inimigos, né, os terroristas. Então, assim, você tem muitos relatos de que quando você tinha gente do Hamas com reféns dentro de uma casa, né, estava autorizado atacar com explosivo, né, com o tanque. Se morrer ali gente do Hamas, né, terroristas, segundo eles, e acabar morrendo reféns, eles consideravam aceitável. Então, hoje em dia, já é algo que é muito público e notório, é algo oficial da parte de como Israel lida com situações desse tipo. Então, assim, tudo isso vai gerando ali um incômodo, um mau sentimento, né, em relação ao governo, e daí você tem muita pressão para derrubar o Netanyahu, né? Essa leitura aí política que eu vejo desse aspecto. Entendi. Isso me fez pensar no seguinte, Rafael, quando aconteceu o 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, em Nova York, eu não imagino o Bush podendo ir na TV e dizendo assim: a gente vai investigar quando a guerra terminar, porque é isso que o Netanyahu fez várias vezes. E lembrando desse exemplo, eu penso, a guerra pode durar 20 anos, porque o próprio Netanyahu já disse, a gente vai lutar em 7 frentes, né? Ele quer lutar com todo mundo ao redor ali. Então, mesmo se não foi por leniência, eles utilizaram isso para os seus fins políticos, claro. Agora, durante esse ataque, como você já citou o protocolo de Aníbal, houve também diversas outras mentiras que foram propagadas por Israel, como a mentira de 40 bebês decapitados, bebês assados no forno, teve estupro em massa de mulheres. O que mais que eles disseram? Que teve uma mulher grávida que
que arrancaram o bebê do seu ventre e deram uma facada no bebê, eles fizeram um teatro muito grande com isso, e eu imagino que seja para que aquilo pudesse ser relacionado ao Holocausto, né? Eles colocaram bebês em fornos. Essa imagem do Holocausto eu acho que ajudou muito na propaganda da gravidade daquele ataque. Agora, uma questão que eu reflito hoje é o seguinte: eles fizeram parecer como que os palestinos que adentraram Israel naquele dia fossem absolutamente bárbaros. Eles fizeram de tudo possível ruim com aquelas pessoas. Agora, refletindo na situação, se eu tivesse naquele local e eu estivesse adentrando, enfrentando um dos maiores exércitos do mundo, eu não sei se seria um objetivo, naquele momento, no calor do momento, de fazer estupros, né? Não sei se isso passaria pela mente, porém, ao mesmo tempo, os estupros são um crime de ódio. Então é possível que alguns desses homens realmente tenham cometido violência sexual. Agora, o que me chamou muita atenção foi o caso da Noa Argamani, uma das reféns israelenses. Eu não sei se você ouviu falar dela, que ela foi liberta naquela operação que findou matando centenas de palestinos, e ela ficou em cativeiro por 8 meses. E quando ela deu o relato dela, ela disse que ela não sofreu nenhum abuso físico e nenhum abuso sexual pelos guerrilheiros do Hamas, pelas pessoas que tinham ela em cativeiro, e que os ferimentos delas todos vieram dos bombardeios israelenses, que uma parede caiu em cima dela e que os colegas que estavam com ela todos morreram, que ela foi a única sobrevivente. Então, o que você acha dessa narrativa que eles estão pintando do palestino, desse monstro abusador, enquanto ao mesmo tempo a gente tem evidências dos israelenses estuprando em massa nas prisões e cometendo crimes assim absurdos, mas ao mesmo tempo a narrativa do palestino monstro parece se sobressair na mente das pessoas. Esse é um tema, essa é uma pergunta bem ampla com uma certa complexidade, né? Bem, em primeiro lugar, é necessário passar pela influência, que acaba sendo inegável, né? Que o Israel, ou elites ocidentais ligadas a Israel, ligadas às vezes por interesses econômicos, vínculos familiares, expectativas religiosas, ou seja, o interesse que se chama elite sionista, né? A influência que esse pessoal tem na mídia. Né? E a mídia é uma máquina de construção de consciências. A não ser que você tenha, de fato, passado aí por uma purificação, né? A gente pode usar esse termo. Você provavelmente pensa o mundo da maneira como a mídia te apresenta o mundo, né? Então, é porque assim, eu sou um cara dissidente, por assim dizer, há mais de 20 anos, né? Mas eu tento me colocar no lugar das pessoas que realmente recebem a informação que tem a partir. Hoje em dia, já não mais apenas televisão, mas também WhatsApp e redes sociais e por aí vai. O que é o palestino? O palestino, ele tem, inclusive, certos elementos do favelado, né? Nessa imagem pública que é construída. Então, é ali um maltrapilho, moreninho, por assim dizer, que está sempre meio propenso à violência e ainda tem esse elemento do fanatismo religioso. Então, assim, existe aí um trabalho de demonização, né, do outro, que é um trabalho de primeira. O palestino, na verdade, historicamente, em primeiro lugar, não faltam aí até imagens de crianças palestinas loiras, de olhos azuis e por aí vai.
Não que isso fosse fazer alguma diferença, independentemente da etnia ou da aparência dos palestinos, enquanto um povo, né, com ali um povo pertencente aí à nossa espécie, né, à espécie humana, dá na mesma, se está sofrendo, se você tem aí uma situação de injustiça, tanto faz a aparência. Porém, no imaginário público, até no inconsciente das pessoas, a gente sabe que, sim, dependendo de com quem você quer comunicar, você colocar os palestinos como diferentes, como uns caras barbudos, que têm camelos e turbante, e são fanáticos e por aí vai, é bastante conveniente, né? Você cria certas barreiras para identificação. Então houve toda uma operação ao longo da história contra os palestinos, né, tal como eles eram de fato na época do Império Otomano e nesse período aí da época do colapso do Império Otomano. Eu já escrevi sobre o povo palestino, e se você pegar aí anos 20, 30, né, esse período do colapso do Império Otomano, se você comparar os palestinos com todos os povos árabes, os palestinos eram os mais alfabetizados, eram os que tinham o maior índice de. Ok, eles eram os mais alfabetizados, eles eram aqueles com maior grau de urbanização, eram os que tinham um estilo de vida mais semelhante àquilo que nós entendemos como uma classe média do início do século XX. Você tinha uma longa tradição ali de poetas, músicos, né, palestinos, muito comum que funcionários, né, burocratas do Império Otomano fossem palestinos. Então, assim, é como se fosse uma população de uma Argentina, de um estado de São Paulo, de uma Suíça e por aí vai. Né? Você pegar as fotos da época, você entende que são pessoas de uma outra cultura, mas que são pessoas com uma média aí razoavelmente bem de vida, né? Tipo o pessoal lá, sei lá, da novela O Clone, né? Então, assim, não eram favelados, né? Não são favelados. Inclusive, quando você tem a descoberta do petróleo na Península Arábica, e você tem rapidamente uma situação em que tribos, né? Porque até então o pessoal do Hejaz e de outras regiões da Península Arábica eram tribos, né? Eram tribos de beduínos. E aí eles rapidamente começam a construir um estado por causa da descoberta do petróleo, porque eles descobrem o petróleo no mesmo momento que o petróleo está se tornando cada vez mais importante. Né? E eles começam a formar estado. Os ministros de relações exteriores, às vezes primeiros ministros, e vários outros cargos ministeriais e burocráticos de todos os países da região, Jordânia, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, em sua maioria eram palestinos. Né? A Jordânia teve uns 2, 3 primeiros ministros que eram palestinos e a Arábia Saudita teve uns 2 ministros de relações exteriores que eram de origem palestina. Por quê? Porque era a população árabe mais culta, mais alfabetizada, com maior índice de frequência à universidade e por aí vai. Né? Então, assim, é uma realidade que se choca completamente com essa visão meio turva, né, que confunde palestino, Al-Qaeda, ISIS, Irã, Talibã, é tudo a mesma coisa, então tem essa maçaroca, né, na cabeça da pessoa, que ela considera tudo isso barbárie, tudo isso um bando de selvagens e por aí vai. Né? Então, assim, isso é a mídia, né? Quando eu estava na época da escola ainda, um professor comentou, né? Ele perguntou para a gente na sala de aula se a gente achava que o Osama Bin Laden era xiita ou sunita, né? E aí a maioria respondeu xiita. E aí ele explicou, não, ele é sunita. Mas por que vocês acham que ele é xiita? Porque a maneira como a palavra xiita é usada na Globo, na mídia, dá a impressão de algo que é mais radical, mais extremista, mais fundamentalista. Por que a gente tinha essa impressão? Porque já havia uma operação, né? Isso aí foi a época do 11 de setembro, inclusive,
já existia uma operação de mídia internacional para tentar fazer com que os Estados Unidos entrassem em guerra com o Irã. Apesar do Osama Bin Laden ser saudita, boa parte do pessoal dele ter apoio paquistanês e ele ter se escondido no Afeganistão. Né? Todos os países que não tem nada a ver com o xiismo. Ainda assim, a gente, por motivo que a gente não sabe por que a gente achava que ele era xiita, mas todo mundo na sala de aula achava que ele era xiita. Todo mundo tinha a impressão de que ele era xiita. Né? Então, assim, esse controle midiático, ele tem um papel que é muito grande. E hoje em dia, em que você tem qualquer um podendo divulgar qualquer coisa, dizendo que é qualquer coisa, fica ainda pior. Nesses dias aí do 7 de outubro, tem vários vídeos que são de outro contexto, de outro ano, de outro lugar, que foram divulgados no meio, né, no miolo dos vídeos. E as pessoas não questionam de modo geral, né? É muito difícil a pessoa realmente, cada vídeo que ela vê na internet, ela botar dúvida. Não, será que é verdade? Vou procurar. A maioria das pessoas nem sabe como procuraria para saber identificar se um vídeo é verdadeiro ou não, né? Então você vê, você aceita, você acha que é verdade. É menos trabalhoso você acreditar em tudo que você vê do que você ficar minuto a minuto questionando cada coisa que você está vendo diante de você, né? Agora, você tocou num outro ponto importante, que é o do inimigo, do ódio, né? Da não impossibilidade de que sim, os palestinos, né? O pessoal que saiu de Gaza naquele dia, ter cometido. Talvez eles não fizeram tudo que foi falado que eles fizeram, porque entra aí a propaganda. Mas ter sim tido atos ocasionais de alguma atrocidade, alguma violência a mais e por aí vai. Isso aí eu concordo, eu acho que é verdade mesmo, até pelo seguinte. Você inclusive mencionou um pessoal saindo, né, de Gaza, de camiseta e por aí vai. Esse pessoal não é Hamas, né? São pessoas que estão ali, são cidadãos normais. Quando você tem esse transbordar, né, da resistência palestina, que eles inclusive explodem, né, os muros em vários pontos ao redor de Gaza, você tem um monte de gente saindo. Né? Você tem um monte de gente saindo, pessoas que têm raiva acumulada de Israel, têm ódio acumulado de Israel, e eu tenho a impressão de que algumas das atrocidades atribuídas aos palestinos de fato aconteceram. Né? Não necessariamente por causa do Hamas, porque o Hamas eles combatem uniformizados, né? Pelo menos é claro que hoje que os caras estão travando uma guerra de guerrilha, os caras lutam como podem. Mas essa ação do 7 de outubro foi empreendida exclusivamente por homens uniformizados, né? Com identificação no uniforme ali, como se fosse uma força armada regular mesmo. Então, assim, casos ali que você tem, inclusive de pessoas vestidas normais, né? Às vezes fazendo alguma coisa, eu vi vários vídeos falsos, mas um vídeo que eu cheguei à conclusão que é verdadeiro, que é de um cara matando um asiático ou coisa do tipo. Né? Esse vídeo, até onde eu sei, é verdadeiro, né? Mas é difícil de atribuir ao Hamas. Você tem pessoas saindo, se espalhando, né? E indo à desforra, né? Porque aquilo é um campo de concentração, né? A conclusão que se tem é que aquilo é um campo de concentração. Se você tem, por exemplo, ali o gueto de Varsóvia no contexto da Segunda Guerra Mundial, e se os alemães ali no gueto de Varsóvia tivessem sido derrotados, e ao contrário, as pessoas que estavam no gueto tivessem se libertado, saído dali, é que eu não sei a geografia do gueto de Varsóvia, mas é na cidade de Varsóvia. Se tivesse pessoas, alemães ou poloneses, não judeus, nas casas ao redor, nos prédios ao redor, é possível que houvesse ali atos de violência do pessoal que quer se vingar, está cansado da situação na qual está e acaba cometendo aí atrocidades, coisas que evidentemente não podem ser abonadas, né, ou justificadas ou coisa do tipo, mas que tem um contexto, né, maior, né? Então assim,
eu interpreto esse aspecto nesse sentido. Eu tenho a impressão de que deve ter havido, eu sei que houve, né, atos de violência, não nessa linha dos bebês e da mulher grávida e por aí vai, mas assassinatos gratuitos, muito possivelmente, muito provavelmente teve, eu acho isso fora de dúvida, né? E aí, claro, isso é misturado com a propaganda para poder aumentar a história cada vez mais e criar um apoio, né, popular ao redor do mundo, por sua vez, às atrocidades praticadas pelo outro lado, pelo Estado de Israel, né? Então, eu enxergo dessa forma. Não obstante, eu acho que primeiro, a propaganda israelense, ela convenceu um pessoal que já estaria predisposto a apoiar Israel, né? Que se você pegar o Brasil, vai ser quase sempre um pessoal bolsonarista, muitas vezes quem é evangélico, ainda que evidentemente haja exceções, né? Mas é um público que, mesmo que os palestinos não tivessem feito nada, eles teriam apoiado o Estado de Israel, né? Então, assim, mesmo que tudo que falem sobre os palestinos for mentira, e mesmo que do outro lado seja possível provar todas as atrocidades do Estado de Israel, você ainda vai ter 90% desse pessoal, né, ainda assim apoiando Israel e dizendo que tem que matar todos os palestinos e por aí vai. Né? No X a gente vê todo tipo de maluquice sendo falada pelas pessoas que vai chegar a esse ponto mesmo, de falar que não, tem que matar todos os palestinos, tem que destruir, tem que jogar uma bomba atômica. Como se jogar uma bomba atômica em Gaza não fosse afetar ali o Estado de Israel, né? Um negócio meio maluco que às vezes as pessoas dizem na internet. Então, assim, porque assim, as pessoas que ficaram em dúvida, as pessoas comuns, né? E que acharam absurdo aquilo que o Hamas supostamente fez no primeiro dia, segundo dia, esse pessoal até já esqueceu aquilo que o Hamas teria feito. Porque você tem aí 2 dias de atrocidades supostas, né? Dos palestinos e mais de um ano de atrocidades israelenses. Então, assim, é uma propaganda que meio que já perdeu a sua atualidade, a sua capacidade de comoção, né? De modo que hoje eu vejo o, a situação da opinião pública bem desfavorável ao Estado de Israel atualmente. Sim. Na minha opinião, não desfavorável o suficiente ainda, mas estamos chegando lá. Várias coisas que eu quero citar. A primeira delas é o fato de eu nasci em 1992, em 2001, quando houve o atentado terrorista, o atentado do 11 de setembro em Nova York. A minha mãe trabalhava em Nova York, então para mim, quando eu vi aquilo na TV, eu estava aqui em Campo Grande, estava assistindo o desenho, então quando eu vi aquela imagem me marcou muito, eu nunca vou esquecer, pelo fato de eu não saber, será que minha mãe está dentro daquele prédio? Então, muito marcante para mim, e na minha vida inteira eu sempre acompanhei as guerras e a vítima sempre foi o árabe muçulmano. Então, a, as vítimas das guerras nessas últimas décadas, eles tiveram uma demografia muito parecida. Agora, quando começou a guerra da Ucrânia, que eu comecei a ver aquelas criancinhas loiras de olhos azuis sendo bombardeadas, refugiadas, caiu a ficha para mim de que essas pessoas que estão no comando dessas guerras, elas não pensam em termos raciais. Então, por mais que eles vendam essa narrativa de que, de certa forma, o branco é superior, ou o branco é mais limpo, o negro é mais sujo, mais vulgar, por mais que eles vendam essa narrativa, eles não pensam dessa forma, porque para eles tanto faz se morre 10 crianças brancas ou 10 crianças negras. Então, isso foi um ponto muito importante de perceber. Mais uma coisa, você falou da palavra Israel. Não, você falou que os evangélicos muitas vezes apoiam Israel, seja lá o que aconteça, eles apoiam Israel. E eu fiz uma pesquisa, eu descobri que Israel, a palavra Israel é citada na Bíblia mais de 2.500 vezes. Então,
alguns judeus ortodoxos que são anti-sionistas, que são contra o Estado de Israel, eles mesmos dizem, o que eles fizeram foi um ato de propaganda. Eles fizeram de tudo para fazer com que aquela ideia da nação de Israel como algo sagrado fosse criado na consciência, no subconsciente das pessoas, mesmo sem elas saberem, porque elas pensam, bem, Israel está na Bíblia, então é fato, é sagrado, tem que existir. Se consolidou a partir da imaginação das pessoas. Agora, uma coisa que eu quero citar e te perguntar sobre esse assunto é o fato do Trump. Vamos falar um pouquinho sobre o Trump. Quando o Trump entrou na política e se elegeu, eu passei alguns anos na floresta amazônica. Eu morava em uma comunidade onde eu não tinha internet. Aqui e acolá eu assistia um jornal e eu via aquele cara alaranjado, né, que eu conhecia de épocas atrás, quando ele era uma celebridade nos Estados Unidos, mas eu não o conheci como político. Até mesmo nos últimos anos, eu ficava me perguntando, eu sabia bem, para mim, o George Bush é um criminoso de guerra, o Obama é um criminoso de guerra, só que quando eu chegava no Trump, eu não sabia dizer se ele era um criminoso de guerra ou não, porque eu não acompanhei os atos do dia a dia, as políticas que ele fez. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Acordo de Abraão, os Acordos de Abraão, foi com o Dr. Jordan Peterson. Ele entrevistou o Netanyahu várias vezes e ele dizia que os Acordos de Abraão foram tão bons e trouxeram tanta paz para o Oriente Médio que o Trump merecia um prêmio Nobel da Paz pelos Acordos de Abraão, que foram esses acordos que foram feitos com os Emirados Árabes e com alguns outros países islâmicos da região, ou países árabes da região, só que eles nem convidaram os palestinos para participar dessas negociações. Então eles excluíram os palestinos completamente, ignoraram o fato do pleito palestino e pensaram, bem, vamos ajudar Israel economicamente, vamos estabelecer Israel como uma potência que pertence à região, e até mesmo eu creio que uma semana ou 2 semanas antes do 7 de outubro, foi quando o Netanyahu subiu no palco da ONU e mostrou aquele mapa, mostrando Israel totalmente tomando todo o território palestino. Então, eu quero te perguntar, o que você acha dos acordos de Abraão? Você coloca essa culpa na política do Trump de fomentar esse esquecimento do povo palestino, de colocar eles de lado de forma com que eles não tivessem futuro algum? E também você ouviu o Netanyahu falar da aliança de Abraão, que ele quer criar uma aliança militar no Oriente Médio, assim como existe como se fosse uma OTAN do Oriente Médio. O que você tem a dizer sobre isso? Inclusive, indo por uma abordagem que você fez, e que eu concordo, é comum ainda, e geralmente essa é uma leitura de esquerda, é comum tentar racializar essa questão do Oriente Médio, ou as guerras em geral, né? Tentar colocar isso como sendo uma questão racial, porque essa questão do Oriente Médio seria por causa de um colonialismo branco e por aí vai. Olha, essa é uma leitura bastante problemática, ela está viciada, né, em certos aspectos pós-modernos do meio acadêmico ocidental, que tem ali a teoria racial crítica e por aí vai, mas é completamente falsa. Bem, se amanhã ou depois de amanhã, quem quer que fosse, os suíços ou os... Porque assim, aí o pessoal vai justificar que os eslavos, o que é verdade, mas que os eslavos, até algumas décadas atrás, não eram considerados brancos pelos anglo-saxões. É verdade, mas olha só, se os noruegueses ou suecos daqui a 10 anos decidissem se aliar com os russos e desafiar o Ocidente em uma série de outras coisas, né, ao ponto de ser o caso
criar ali uma revolução colorida ou um conflito, eles fariam e não estariam nem aí, né? Porque essa questão aí não é tanto... Quando eles colocam essa questão da superioridade, é, na verdade, uma superioridade de uma elite que representa algo como se fosse uma raça acima dos povos humanos, né? A maioria deles talvez seja branca, beleza, talvez. Mas se alguém que é indiano, ou africano, ou brasileiro, ou chinês, tiver as posses necessárias, as crenças necessárias, estiver em posição de se juntar com eles, se misturar com eles, casar com alguém deles, não vai ter problema nenhum. Hoje em dia, a moda, por exemplo, dos bilionários é a esposa chinesa ou asiática de um modo geral, por exemplo. Tu tem aí desde o Zuckerberg, né, até vários outros aí que têm uma esposa asiática. Ou indiana, às vezes. Então, assim, a pessoa querer reduzir, né, apelar a um discurso meio esquerdista de que são os brancos contra outros povos, isso aí, além de ser um desvio, é um desvio perigoso, porque pode servir como um incentivo ao racismo também, o racismo, no caso, contra os brancos. Muitas vezes o cara é branco, é pobre, é classe média, não tem nada a ver com isso, mas já vai criando na cabeça da pessoa um ressentimento porque existe uma suposta elite branca que é a responsável pelo que acontece no Oriente Médio e em outras partes do mundo, né? Então você tocou um ponto que eu acho que é um ponto importante e que tem que ser enfatizado. Hoje mesmo eu vi um cara compartilhando uma imagem, né, de 4 mártires do Hezbollah, e os 4 eram loiros e tinham olhos azuis. Né? Então, assim, esse negócio de que são os brancos contra os não brancos, isso aí, além de ser muito perigoso, me parece um desvio, né? Um desvio de atenção em relação às coisas que estão realmente em jogo nesses conflitos mundiais. Só um instante, Rafael. Só para acrescentar, eu não estava pensando na questão, eu entendo muito válido o que você está dizendo. Eu não estava pensando nessa questão tanto da raça, mas do fato da aparência. Porque, veja bem, a gente pode ter, como a gente teve, mais de 1 milhão de iraquianos mortos. E isso não se compara com um israelense morto. Então, nesse aspecto da propaganda, do imaginário coletivo, você ter um bebê, imagina um bebê israelense, morre hoje, todo mundo vai saber o nome desse bebê, a história do bebê, como que ele era, o que ele gostava de comer, você vai saber de tudo. Agora você pode matar 1.000 palestinos, 1.000 bebês palestinos, que você não vai ter a mesma sensação de valor. Então é uma questão de valor, eu diria. Você entendeu o que eu quis dizer? Não, sim, com certeza, concordo. E aí, entrando na questão, qual que era a outra questão que você colocou? Eu falei do Trump, dos acordos de Do Abraão. Trump, Acordo de Abraão, perfeito. Olha, esses acordos de Abraão, eles foram gestados ali pelo genro dele, né, o Jared Kushner, que, bem, é o marido da Ivanka, né? O Jared Kushner, ele é judeu, né? E é bastante sionista. E bastante próximo do Likud, especificamente. E ali, como você falou, eles construíram um acordo que envolvia Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, alguns outros países, mas era o envolvimento dos próprios palestinos, né? Eles não participaram da construção desse acordo. Não obstante, a maioria dos países árabes que participou aceitou, né? Nesse sentido, aquilo que estava sendo construído ali era um caminho para esquecer definitivamente a Palestina, né? Se esses acordos tivessem sido de fato postos em prática, né? E eles previam uma série de obras de infraestrutura e por aí vai. A partir do momento que o pessoal estivesse ganhando dinheiro já com isso, né? E você tivesse de fato a desmobilização dos palestinos,
nunca mais ia se falar em um Estado palestino, ia se empurrar com a barriga até que as pessoas esquecessem e ia se dar isso aí como caso encerrado, resolveu já e acabou. Então, assim, essa seria uma consequência plausível, provável, né? E, em certo sentido, o 7 de outubro ele ocorre em reação a essa possibilidade, a essa perspectiva. Tirando aí o pessoal que acompanha muito, mas para o público em geral, antes do 7 de outubro de 2023, quando foi que o pessoal ouviu falar pela última vez em Palestina, né, no conflito Israel-Palestina? Fazia já um tempo, né? As pessoas não ouviam falar tanto assim desse evento. Então, na medida em que ele criou uma situação de tentar resolver um conflito sem ouvir uma das partes do conflito, esses acordos de Abraão até contribuíram para a situação atual, porque gerou uma impressão dos palestinos de que ou eles forçavam a barra ou iam ser varridos para baixo do tapete, iam ser esquecidos, iam ser jogados na lata de lixo da história, né? Então, se a intenção talvez fosse pacificar o conflito para ganhar dinheiro, né? Porque o Trump é um empresário e ele governa como empresário. Ao mesmo tempo, o resultado foi o contrário, porque criou se fosse um movimento de resistência em uma situação de fraqueza, mas os movimentos de resistência da Palestina estavam ali no auge da sua força, na verdade. Né? Então, assim, você gera uma situação em que a impressão é que eles vão ser esquecidos e acham que isso vai ficar por isso mesmo, né? Acabou saindo certamente pela culatra. O interesse do Trump, caso ele ganhe, inclusive, é voltar com os acordos de Abraão, o que eu acho fora de cogitação. A história já girou o suficiente para que não haja mais viabilidade em você reativar esses acordos de Abraão. Não é nem pelo fato dos sauditas ou os egípcios, eu acho que eles topariam tranquilamente voltar como se nada tivesse acontecido. O problema é que não existem mais condições, em um âmbito mais amplo até, de fazer com que esses acordos vão para frente. Porque eles envolvem, por exemplo, também a ideia de um corredor logístico, né, que passaria ali pela Arábia Saudita e sairia para ir para a Europa, sairia por um dos portos de Israel. Né? Seja um corredor logístico vindo da Índia ou um vindo da China para ir para a Europa, passando pela Arábia Saudita e chegando no Mediterrâneo através de Israel. Muitos desses atores não iam mais, talvez, topar algo desse tipo, não iam se interessar. A própria a capacidade de Israel de garantir a segurança de qualquer projeto logístico hoje em dia é muito baixa. E bem, como é que o Trump pretenderia pacificar esse conflito, né? Não tem muitas opções, né? A ideia de que ele tem muitas opções, ele vai o que dar fim aí a ele vai levar a cabo esse genocídio palestino para poder silenciar o conflito, né? Ou vai bombardear o Irã. O Irã não é o Iraque, não é o Afeganistão, né? Então, não existe mais essa viabilidade de reconstruir os acordos de Abraão. Ainda assim, o Trump parece insistir nessa hipótese de que essa hipótese é a hipótese viável, e é isso aí que ele vai tentar, pelo menos nos primeiros meses de mandato dele, ainda que eu imagino que ele vai eventualmente perceber que não é viável, a não ser que ele acabe indo de fato as últimas consequências e cometendo um grande erro, porque eu acho que atacar o Irã, por exemplo, seria um grande erro, não seria viável para os próprios interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? O Irã pode acabar decidindo, inclusive, retaliar contra Israel, mesmo que seja atacado contra os Estados Unidos, né? Isso a gente vai ver. Supostamente o Irã está para realizar um ataque contra Israel entre hoje
e os próximos dias. Então, isso aí é algo que a gente vai ter que observar. Entendi. Rafael, eu acho interessante a sua análise, porém eu cheguei a um ponto onde eu tenho o seguinte raciocínio, ah, que para analisar o que está acontecendo em questão de Israel, você tem que levar em consideração uma certa insanidade. E isso, a primeira vez que eu pensei nisso foi pensando sobre o Hitler e pensando sobre o que seria a vitória para o Hitler, como seria a nação da Alemanha depois que ele tivesse conquistado, vamos dizer que ele teve uma vitória militar, como seria aquela nação? E eu percebi depois de um tempo que ele talvez não estava nem pensando nisso, porque ele estava tomado pela insanidade. Não só pelas suas ideias, mas pelo fato de hoje a gente saber que ele estava usando metanfetaminas todos os dias, né? Então ele era uma pessoa clinicamente insana. Agora, no caso de Israel, o supremacismo de Israel, a ideia de você criar esse Estado onde os judeus são a maioria eterna e ainda fingir que são uma democracia, mantendo, vamos dizer, 20% de árabes, então fingir ser uma democracia, ao mesmo tempo mantendo uma maioria eterna, eu não sei como que eles iam levar isso a cabo no futuro, mas leva a uma certa insanidade. Então, em, em questão de, por exemplo, do Irã, você acha que os Estados Unidos vai tentar fazer com que Israel se expanda de uma forma ou de outra? Você acha que existe essa possibilidade de que eles vão realmente fazer com que as nações ao redor se quebrem por completo para que Israel possa se expandir e ser esse império que eles desejam ser? Olha, da perspectiva geopolítica, isso a partir dos Estados Unidos. O grande problema ali é que hoje no Oriente Médio, os Estados Unidos já não estão sozinhos, né, como grande potência. Eles teriam que lidar com os interesses da Rússia e da China na região, né? E esses interesses podem servir como um entrave. O que eu tenho visto agora é que o desejo expansionista existe em Israel, mas os Estados Unidos, como eles querem focar na Ucrânia e na Ásia, eles estão tentando convencer Israel a se moderar, mas sem também utilizar nenhum mecanismo de dissuasão. Não botam sanções, não ameaçam nada, mas ficam tentando convencer Israel a ser moderado nos seus objetivos, nas suas reivindicações, né? Isso durante esse período Biden, e eu imagino que vai ser a mesma coisa sobre a Kamala Harris, né? Eles vão tentar evitar uma escalada no Oriente Médio para poder focar na Ucrânia e também dirigir sua atenção para a Ásia. No caso de uma vitória do Trump, eu acho que pode haver uma inversão aí. Pode haver um esforço para tentar chegar a um acordo com a Rússia, né? E aí dá uma atenção maior ao Oriente Médio, mas uma atenção maior temporária, com o objetivo de encerrar a questão, finalizar a questão logo, para poder aí focar também na Ásia. O problema seria muito difícil efetivamente conseguir quebrar os países dos arredores, né, os Estados Unidos fazerem isso, sem isso gerar um conflito maior com a Rússia e acabar saindo pela culatra desse objetivo de alcançar um bom entendimento com a Rússia, né? A Síria, por exemplo, é um país no qual a Rússia tem base militar, né? A Rússia tem interesse na manutenção do governo do Bashar al-Assad. O Egito agora está nos BRICS, né? Então, assim, o próprio Irã está nos BRICS e você tem uma série de projetos logísticos, né, vinculando Rússia e Irã. Então, seria
meter os pés pelas mãos, né? Seria pisar ali em falso, pisar numa mina terrestre da parte dos Estados Unidos. Agora, Israel, eu penso que Israel é cometida por um problema de psicopatia coletiva. Então, assim, os jornais israelenses já publicaram matérias ali falando que o Líbano pertence a Israel, que o Líbano é parte da Terra Prometida, e por aí vai. Saiu no Jerusalem Times, por exemplo. Então ele já tem todo um discurso justificando a anexação de territórios ao redor. Só que esse delírio, né, pseudo-religioso se choca com a realidade material militar, que é a de que Israel não conseguiu avançar nem 50 quilômetros adentro do Líbano, avançou pouco e a maior parte dos israelenses já foram expulsos, né? Então eles ficam ali tentando entrar, são expulsos. Você tem baixas que Israel nunca revela quantas são suas baixas, né? Eles anunciam algumas das mortes, mas não revelam tudo. Então, assim, de um ponto de vista do poderio, Israel não tem como levar isso a cabo sozinho. Daí entra o interesse israelense de atrair os Estados Unidos para esse conflito, porque eles acham que os Estados Unidos vão. Materialmente, até sim, existe poderio material suficiente para você ferrar o Líbano, né? O Irã já é mais complicado, até por conta da posição geográfica, que é mais longe, né, do mar, e o Irã pode simplesmente decidir provocar um colapso da indústria do petróleo, né, o que levaria a economia estadunidense também a um colapso. Então, assim, é um jogo aí que é bastante complicado. Existe uma intenção israelense de escalada, mas também existe nos Estados Unidos um pessoal que não quer ir tão longe. Eu acho que o próprio Trump, se ele quisesse ir mais longe, ele provavelmente seria bloqueado, porque não é bem ele que manda, né, nos Estados Unidos. Você tem outras forças ali que tomam decisões, na verdade, que assumem o controle quando o presidente sai dos seus interesses. Por exemplo, o Trump anunciou a retirada de tropas da Síria, mas isso nunca aconteceu. Por quê? Porque o Pentágono falou que não ia fazer. Né? Não é nem que ele mentiu, é que nesse tópico, que era considerado um tópico estratégico para essa elite do Deep State, eles se sobrepuseram ao Trump e anularam ali as palavras do Trump. Garantiram que as tropas dos Estados Unidos continuariam ali e que aquilo que o Trump falou não significaria nada. Né? Então você tem esses aspectos nessa questão. Bacana. Então, eu vou agora passar para o lado da Ucrânia, para a gente sair um pouquinho da questão de Israel. Só que eu vou dizer uma coisa: o que me preocupa é que esses últimos anos os Estados Unidos esteve com fronteiras abertas. E se caso, como é um país com muitos inimigos, se caso acontecer algum tipo de ataque dentro dos Estados Unidos, é aquela questão de tudo que eles precisam para justificar qualquer coisa. Né? A gente já viu essa história se repetindo diversas vezes. Então, infelizmente, eu creio que num cenário super pessimista é isso que será feito. Agora, em questão da Ucrânia, eu me lembro no dia antes da invasão da Ucrânia, Rafael, que eu olhei na TV e eu vi o Zelensky. E o Zelensky estava segurando uma espingarda e ele estava numa praça pública na Ucrânia e ele estava dizendo o seguinte: nós estamos prontos para lutar até a morte. Assim, essa foi a imagem um dia antes da invasão. E depois, alguns meses depois, quando eu fui buscar esse vídeo, eu nunca mais encontrei. O único vídeo que eu encontrava era um vídeo dele meio que chorando, com os olhos bem vermelhos, dizendo assim: um dia antes da invasão, eu liguei para o Putin, mas ele não me atendeu. Eu tentei fazer de tudo. E no momento que aconteceu essa invasão, os canais russos foram bloqueados. Eu não conseguia mais encontrar vídeos do Putin falando sobre a expansão da OTAN no YouTube e tal. Então eu percebi que a censura foi imediata nessa questão. E não sei se você chegou a ver, mas teve um documentário feito pelo ator americano Sean Penn, que ele estava na Ucrânia no dia da invasão. E no dia da invasão,
ele entrevistou o Zelensky, e eu assisti essa entrevista. O Zelensky vem, imagina, o país está sendo invadido naquele momento, e o Zelensky dá entrevista, e a primeira pergunta que o Sean Penn faz é: por que o Putin está invadindo? E o Zelensky falou: eu não sei, eu acho que ele simplesmente odeia a gente. Então, aquilo assim é risível, é uma coisa assim absurda de se dizer, mas eu queria primeiro a sua impressão sobre isso, e talvez eu já menciono agora. Eu não sei se você conhece os membros do MBL, o Arthur Duval e o Renan Santos, mas no início da guerra da Ucrânia, eles foram para lá levar ajuda humanitária. Tanto é que foi nessa viagem que o Arthur Duval soltou um áudio esdrúxulo sobre as ucranianas e perdeu seu mandato. Porém, nesse documentário que eles fizeram, eles chegam em uma cidade, em um certo ponto, e eles mencionam que eles viram que a população da cidade estava fazendo coquetéis Molotov no meio da cidade, e eles estavam usando as crianças para ajudar a colocar bolas de metal dentro do coquetel Molotov para, na hora que explodir, causar mais ferimentos. Então eles estavam usando as crianças para fazer essas armas. E logo em março de 2022, se eu não me engano, a Corte Internacional, o Tribunal Penal Internacional, soltou uma ordem de prisão para o Putin. E o crime do Putin, eu tenho aqui, eles disseram que ele é acusado de crimes de guerra, especificamente pela deportação ilegal de crianças da Ucrânia para a Rússia, durante o conflito que começou em fevereiro de 2022. Essa ordem saiu em 17 de março de 2023. Este mandato se baseia na alegação de que Putin é responsável direta ou indiretamente por essas ações, incluindo a ausência de intervenção para impedir tais deportações. E quando saiu essa notícia, Rafael, eu vi assim o pessoal celebrar grandemente. O Putin é um criminoso, o Tribunal Penal Internacional tem que prender ele. Se ele vir aqui para o Brasil, vamos prender ele. Agora, na hora que o mesmo Tribunal Penal Internacional se voltou contra Israel, agora todo mundo quer acabar com essa corte, né? Não vale mais nada. E comparando os crimes, o crime do Putin é deportar crianças para fora de uma zona de guerra, ou seja, deportar crianças da Ucrânia para a Rússia, tirá-los do perigo, e o crime do, vamos dizer, do Netanyahu e de seus comparsas é de literalmente massacrar crianças. E as pessoas, mesmo assim, estão se voltando contra as cortes das Nações Unidas. Então, o que você diz sobre isso? Olha, eu concordo plenamente. Eu já entrevistei, né, uma moça de uma ONG que investiga casos de crianças desaparecidas na Ucrânia. É uma ONG russa. E é interessante a duplicidade, né? Pelo seguinte, existem muitos relatos de crianças efetivamente desaparecendo da Ucrânia, sendo colocadas em rotas aí para o Ocidente e desaparecendo efetivamente, sumindo mesmo, né? E com indícios, pelo menos alguns indícios, de que algumas crianças acabam sofrendo abuso sexual. Antes da Operação Militar Especial, né, em 2022, antes disso, a sede da indústria de compra e venda de bebês no mundo era a Ucrânia. E era legalizado. Você podia ser um casal LGBT ou um casal infértil ou coisa do tipo, e você objetivamente comprava criança na Ucrânia. Era legal, né? Então, assim, já existia muita informação sobre tráfico ilegal de crianças da Ucrânia para outros lugares, e uma parte desse tráfico sendo encaminhado aí para o abuso, né? Para esse tipo de atrocidade. Mas você não encontra nada sobre. Você não encontra tanta informação sobre isso na mídia ocidental ou coisa do tipo, né? Do outro lado, olha, tirar criança, especialmente criança órfã, né, de zona de guerra,
não é apenas algo que um país pode fazer, é algo que ele deve fazer, segundo, inclusive, convenções internacionais. Se a criança é encontrada sozinha, abandonada, isolada, ou coisa do tipo, você tem que retirar ela da zona de guerra. Então, isso aí é feito, sim, pela Rússia. Que bom que a Rússia faz isso, eu acho que está agindo corretamente. Se você tiver aí algum caso de criança que tem pais, né, e que a criança foi parar na Rússia, existem os meios legais para você recorrer em relação a isso. Faz o DNA, prova aí que você é o pai, explica por que você não estava com a criança, né? E aí, isso aí pode ser, imagino que pode ser solucionado. Agora, a maneira como as coisas são feitas agora é que você tem de fato uma indústria do comércio de crianças, do comércio de bebês. É uma indústria que envolve elite ocidental, que envolve pessoas poderosas. Veja-se aí, por exemplo, o caso Epstein e outros casos que nós vimos, né? Que envolve aliciamento de menores e que, segundo alguns indícios, pode até descambar para o tráfico mesmo de menores. Nesse caso, Epstein ele é curioso porque ele claramente envolve ali uma situação na qual a elite revela parte da verdade para satisfazer as pessoas e eles poderem manter o resto oculto, né? Então, assim, ali eles falam, não, eles só abusavam, só, entre aspas, né? Só abusavam de meninas de 14, 15, 16, 17, 18 anos, né? Só tem certeza, né? Muitas suspeitas envolvendo aí. E todas elas estavam ali voluntariamente, e aí acabavam usando drogas, e acabavam, né, virando escravas sexuais. Certeza que ninguém foi sequestrado, que ninguém foi tirado dos seus pais e por aí vai, né? Então, assim, o mundo que a gente vive é podre, né? A gente ouve falar de muitas coisas tenebrosas por aí. Então, isso tudo envolve a Ucrânia. E aí, o grande crime do Putin é tirar crianças órfãs de uma zona de guerra. Mas isso Mas aí é para. só para esclarecer, você está insinuando que há algum indício de que a Rússia também faça parte desse tráfico sexual de crianças ou não? Não, não, ao contrário. Ao contrário, não me parece. Existe gente assim em todo lugar, existe máfia, crime organizado na Rússia, né? Mas as elites ocidentais parecem muito mais envolvidas com esse tipo de coisa do que os oligarcas russos ou coisa do tipo. Esse tipo de coisa existe em todo mundo, mas da maneira como de uma maneira tão organizada como a gente vê no caso Epstein, agora o caso Didi, né? E outros casos que estão sempre aparecendo, algo tão organizado, em que todo mundo parece que sabe, né? Você tem celebridades, políticos, empresários, todo mundo está por dentro, todo mundo sabe o que está acontecendo, ninguém fala nada. Um negócio bem organizado, parecido até com aquele filme do Stanley Kubrick, né? O De Olhos Bem Fechados. Isso me parece algo mais característico do momento atual do Ocidente, né? Para você encontrar algo semelhante em outras partes do mundo, provavelmente é coisa escondida, em que os caras têm que agir na encolha e por aí vai. Você não tem algo ao céu aberto, em que os caras têm própria ilha, jatinho, chama presidente. O próprio Ehud Olmert, né, o primeiro-ministro, não, ex-presidente de Israel, ele teve na ilha Epstein. Né? Ele era amigo do Epstein. Então, assim, algo de um nível tão alto, hoje em dia, pelo menos, me parece que é algo do Ocidente. Agora, isso aí é o poder da propaganda, né? E aí isso tem um fundamento filosófico. Pro liberal, que geralmente tem uma mentalidade universalista, que vê aquele modelo econômico, político, social, cultural como o melhor e como a única alternativa, vejam só que é daí que vem, inclusive, a doutrina, a ideologia dos direitos humanos. Né? E quando você começa a falar em nome da humanidade, quando você se coloca na posição de eu sou o defensor dos direitos humanos, eu falo em nome da humanidade, o seu inimigo sempre, necessariamente,
vai ser reduzido à posição de monstro. Porque se eu defendo os direitos humanos, se alguém está contra mim, está contra os direitos humanos. Mas se está contra os direitos humanos, a pessoa está contra a humanidade. Se está contra a humanidade, é um monstro. E se ela é um monstro, mesmo sendo um ser humano, então você pode fazer contra ela coisas que você não faria contra um ser humano normal. Né? Essa lógica tem sido a lógica da guerra, tal como conduzida pelo Ocidente, no mínimo, desde a Primeira Guerra Mundial, em que se colocou ali, né, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, mas naquele momento particularmente a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, como se fossem quem começou a guerra, culpados 100% pela guerra, como se tivessem praticado 1 bilhão de atrocidades e por isso tinham que os dois países quase deixaram de existir. O Império Austro-Húngaro de fato deixou de existir, né? A Alemanha perdeu metade dos territórios, foi condenada a pagar indenizações estratosféricas fora do comum, e isso levou à ascensão de Hitler, né? Porque você colocou o país ali numa situação de miséria artificial para punir eles por violar ali toda essa concepção humanitária, né, da guerra, da política, por aí vai. E você resultando. E daí você tem Hiroshima e Nagasaki, em que os japoneses mereciam levar bombas atômicas. Ou atrocidades que de fato foram cometidas também contra os alemães no final da Segunda Guerra Mundial. A ideia do Morgenthau, por exemplo, que era o secretário, acho que de Tesouro do Roosevelt, era extinguir a Alemanha enquanto Estado, fazer ali 4 países, e esses países não poderiam ter indústria. Né? Eles teriam apenas agricultura. Você, inclusive, antes disso, promoveria uma redução da população. Você esterilizaria parte da população para esses 4 países terem uma população bem pequena. Né? E aí o Roosevelt falou que, de jeito nenhum, eles não fariam isso. Não necessariamente por razões humanitárias, mas também porque você tem aí começando a Guerra Fria, né? E você teria que usar a Alemanha como escudo contra a União Soviética. Mas toda essa sequência, né, de você não entender que o conflito, em alguma medida, ele caminha junto com a humanidade e que por isso a gente tenta circunscrever e colocar regras no conflito, ao mesmo tempo reconhecendo que às vezes a diplomacia não funciona e existe guerra, né? Porque assim, isso aí surge também de uma pretensão de banir a guerra, de acabar com a guerra, de que nunca mais vai ter guerra. Como nunca mais pode ter guerra, a guerra que estamos travando hoje tem que ser a última guerra. E se ela tem que ser a última guerra, você pode ultrapassar todos os limites, porque não vai mais ter guerra. Essa aqui de hoje é a última. Né? Então, assim, era o mesmo discurso da Primeira Guerra Mundial, que era the war to end all wars. Né? Segunda Guerra Mundial, mesmo discurso, the war to end all wars. E aí vocês viram a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, daí depois a Guerra do Golfo, e aí você vem a Guerra contra o Terror, que é uma guerra infinita, porque dura mais de 20 anos, né? Então, assim, esse discurso que sempre vem, ele se fundamenta nessa concepção supostamente humanitarista, universalista, né, das relações internacionais, que permite você demonizar a Rússia, comparar o Putin a Hitler, e você, inclusive, falar, né, delirar sobre a possibilidade de desintegrar a Rússia em 30 países, e daí para baixo, né, dependendo de com quem você esteja falando, o cara vai ali, a posição oficial hoje na Ucrânia é de que eles vão marchar até Moscou e de que vão acabar com o Kremlin, com o governo russo, etc. Né? Se for perguntar aos neonazistas, inclusive, com direito à limpeza étnica dos russos que eles consideram inferiores, subhumanos, etc. Então, assim, isso aí, em alguma medida, deriva sempre de uma falta de realismo em relação aos conflitos. Conflitos sempre houve, sempre vai haver. O seu inimigo, ele não é a encarnação do demônio,
ele não é Satanás, ele não é um monstro. Ele é um adversário, alguém que tem uma posição contraposta à sua e que não cedeu, tal como você não cedeu. Então você entra em guerra, ao final existe um tratado de paz. No tratado de paz, os dois lados cedem alguma coisa. E daqui a 5 anos, talvez você seja aliado desse cara contra um outro inimigo. Era assim que as guerras eram travadas, desde a antiguidade clássica até as guerras, a guerra russo-japonesa, até ali as guerras do final do século XIX e início do século XX. Entendia-se que o conflito era sempre uma possibilidade. O Clausewitz, né, vai dizer que a guerra é a política por outros meios, né? Ou seja, a guerra não é nada além da continuação da política, ela é natural, ela acontece, né? E que ela tem objetivos políticos, e por ser uma extensão da política, ela termina, você tem a paz, e o término é realmente um término, não é uma vingança perpétua, como, por exemplo, impuseram a Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial, e que gerou ali todo um ressentimento, né, contra contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, contra a União Soviética e por aí vai. Aquilo que querem impor à Rússia é semelhante, né? Vejam só, quando acaba a Guerra Fria, a perspectiva no Ocidente é vencemos. A União Soviética foi derrotada, né? E, portanto, a Rússia, porque eles misturaram a União Soviética com Rússia. A perspectiva na Rússia não era de que eles foram derrotados, é de que acabou a Guerra Fria, vamos ser amigos, né? Nós temos aqui um Estado independente, os outros estados também são estados independentes, agora vamos fazer amizade com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a Alemanha, com a França, por aí vai. Mas eles se depararam com portas fechadas. Por quê? Porque na concepção do Ocidente, não bastava o conflito acabar. A Rússia tinha que ser punida e espizinhada e pisoteada o máximo possível para ir a desforra, porque é assim que o Ocidente compreende os seus conflitos. Eles não foi um desentendimento que acabou. Na medida em que a União Soviética era inimiga dos porta-vozes da humanidade, só podia ser interpretada como o Império do Mal. Né? E como o Império do Mal, não tem como ter uma pactuação. Eles têm que sofrer, têm que implorar perdão, têm que se ajoelhar, têm que se arrastar pelo chão, etc. Essa é a maneira como o Ocidente ainda vê todos os conflitos. Né? É por isso que a gente compara todo mundo a Hitler. A gente compara o Putin a Hitler, os palestinos a Hitler, o Hezbollah, os iranianos, o Menos Orbán, menos o Netanyahu. menos o Netanyahu. Né? Mas é basicamente por aí. Entendi. É interessante essa questão que quando começou a invasão russa, dentro de algumas semanas dessa propaganda, né, o Putin é o Hitler, o Putin é o Hitler, minha avó começou a repetir, o Putin é o Hitler, o Putin é o Hitler. E não importava o quanto eu conversava com ela e tentava explicar a situação, se você perguntar para ela, o Putin é o Hitler, porque assim, a programação é muito profunda, né? Especialmente em pessoas mais simples, que não têm conhecimento ou que não leram mais a fundo essas questões. Agora, Rafael, o nosso tempo está acabando e eu tenho duas perguntas. Uma pergunta final, que é rápida. Agora, essa é a seguinte. Eu valorizo muito a Revolução Americana e os valores de liberdade que existem nessa revolução. Eu acho que é por isso que eu julgo que Israel é muito mais perigoso que os Estados Unidos, porque Israel não tem essa constituição, não tem essa declaração de independência, não tem essa ideia de que os seres humanos são criados iguais. Israel tem a ideia de que os judeus estão acima de todos e que eles são escolhidos por uma divindade, por Deus. Então, o que me preocupa é que a, a potência americana, como a maior potência da história da humanidade, ela está sendo subvertida de forma que eles estão torturando, eles estão espionando em todo mundo, eles estão cometendo crimes que estão fazendo com que esses valores talvez um dia sejam completamente perdidos. E eu fico pensando, será que se realmente houver uma decadência completa
do poderio americano e a China ou a Rússia, eles tomem assim, tomem esse lugar da maior potência da história do mundo, será que vai haver esses mesmos valores de liberdade, né, de respeito ao próximo, que se vê vindo da Revolução Americana? Ou você acha que não tem esse perigo de haver um tipo de comunismo, um governo tão centralizado que a individualidade das pessoas é posta em risco? Eu vejo essa questão da seguinte perspectiva, né? Eu acho implícito ali dos Estados Unidos um projeto messiânico que tem que busca ter um significado planetário, né? Quando você tem ali, quando você compara, vejam, por exemplo, o Destino Manifesto, né? Doutrina Monroe, e o próprio esforço dos Estados Unidos de se colocar como hegemon mundial, acreditando, por exemplo, o discurso do Bush pai, né? Ali de que se inaugurava ali uma nova ordem mundial, etc. Né? Quando você pensa ali a China, por exemplo, que já tem uma economia maior que a dos Estados Unidos, pelo menos em paridade de poder de compra, por exemplo, você não tem essa dimensão universalista. Né? A China é a China, os outros países são os outros países, cada um tem sua cultura, cada um tem seus valores. Você, claro, a China é mais forte, então, numa negociação, talvez haja ali uma vantagem ou desvantagem de um lado para o outro, mas não existe essa ideia do chinês querer transformar você em chinês, né? E achar que você é o demônio, caso você não queira ser o chinês. Esse é um problema da perspectiva ocidental, especialmente tal como ela é emanada a partir dos Estados Unidos, que visa, sim, uma, entre aspas, americanização do mundo, né? Eu não acho, ainda que, evidentemente, hoje em dia tem restaurante de tudo quanto é origem, em tudo quanto é lugar, mas uma ideia de que em 20 anos vai estar todo mundo se vestindo igual a um mandarim e comendo quase exclusivamente yakisoba e por aí vai, eu acho que não é algo que nem meio. Os chineses nem pensariam em forçar algo desse tipo, né? É uma questão de concepção de civilização. Eu vejo muito comum o pessoal acreditando que a maneira como os Estados Unidos agem é natural. Eu não acho que ela é natural, né? Eu acho que ela é fruto da maneira como a própria história dos Estados Unidos foi se desenvolvendo com um forte apelo messiânico, né? Toda aquela ideia de fundar uma nova Jerusalém, que você vai encontrar isso tanto entre os Mormons, como entre outras seitas dos Estados Unidos, os próprios puritanos e por aí vai. Isso tem certas implicações geopolíticas que levaram aos Estados Unidos ocuparem a posição que o mundo que eles acabaram ocupando no mundo. Hoje talvez eu não diria mais, porque hoje já é algo muito mais contestado, mas até ali os anos 90, pelo menos, né? Então, assim, a gente vê isso na África mesmo. É muito fácil você encontrar africanos, influenciadores africanos no X mesmo, que vão postar ali falando. Quando os Estados Unidos ou a Europa vêm aqui, eles querem nos ensinar como nos vestir, como comer, quais devem ser as nossas leis, como devemos tratar as nossas minorias, como deve ser o casamento, como deve ser a mulher e por aí vai. E em troca, eles prometem que vão construir alguma coisa ali e ainda cobram o olho da cara. Se bobear, leva muito mais do que deixam aqui. Enquanto os chineses, eles não estão nem aí. Se, por exemplo, aqui em Uganda, ou Botsuana, ou Burkina Faso, a gente considera, por exemplo, o casamento LGBT ilegal, né? Ou se um ou outro país faz toda aquela questão da circuncisão feminina, ou coisa do tipo, para os chineses, eles não dão a mínima. Né? Eles não ligam, eles não se importam, eles não se interessam, eles veem a diferença como diferença e nem querem converter a diferença, eles não querem acabar com a diferença, é algo que eles veem,
e eles ignoram, eles seguem o caminho deles. Os russos, de um modo geral, são bem semelhantes também. Então, assim, esse afã por liquidar a diferença é algo que é muito característico da civilização ocidental. Né? Nem os romanos pensavam assim. Vejam só, os romanos dominaram tudo ali, desde as colinas desde os pilares de Hércules até um pedaço do que hoje é o Iraque. Até perto do colapso do Império Romano, o pessoal ainda falava suas línguas ancestrais, né? Por exemplo, a Gália, que ficou sob poder romano por aproximadamente 500 anos, 550 anos, lá no século IV, uma boa parte da população ainda falava gaulês. Seria como se nós ainda falássemos. É difícil porque é uma questão de substituição populacional mesmo com a colonização. Mas assim, é muito inaudito. A Holanda, supostamente, na Holanda hoje existe um risco de desaparecimento do holandês, porque os jovens cada vez falam menos o holandês e preferem usar o inglês nas suas comunicações entre si. E veja, a Holanda não foi ocupada militarmente pelos Estados Unidos. Né? E ainda assim você tem essa substituição cultural, né? Existe essa pressão cultural hoje muito mais forte até do que no Império Romano, que tinha aí um respeito, entre aspas, pela diversidade, né? Que era bastante forte. É claro, se você quer ser da elite, você provavelmente vai se romanizar. Mas se você não quer se romanizar, tanto faz, você continua vivendo a sua vida normalmente, né? Então, assim, eu acho que o futuro pós-Estados Unidos vai ser um futuro multipolar mesmo. Um futuro, é claro, se nós não cuidarmos dos nossos próprios interesses, aí a situação também não vai ser boa pra gente, né? Não é boa agora, vai continuar não sendo. Mas eu não vejo os Estados Unidos sendo substituído por uma potência. Você vai ter uma distribuição geográfica de potências regionais, que naquela região você vai ter alguém ali que tem mais influência, que dá as cartas. Na Eurásia, a Rússia. No Extremo Oriente, a China, né? Ali na Indosfera, né? A própria Índia. Possivelmente no Oriente Médio, uma articulação entre o Irã, a Arábia Saudita e a Turquia. Na África, os países são pequenos relativamente, não tem como ter um país só. Ali provavelmente vai ter ali uma federação, uma aliança ou coisa do tipo. Aqui na América do Sul deveria ser o Brasil, né? Mas assim, isso tudo depende de como as coisas vão se configurar. Mas eu não vejo os Estados Unidos sendo substituído por nem pela China, né? Bacana, Rafael. Então, só uns pensamentos finais. Eu achei interessante essa questão. Eu já tinha ouvido falar isso, que a China realmente ela não se envolve muito. O pessoal diz, quando os Estados Unidos vêm, a gente ganha uma palestra. Quando a China vem, a gente ganha um hospital, uma universidade e tudo mais, né? Então, eles estão agindo de forma muito mais inteligente e racional do que parece os Estados Unidos. Agora, uma questão que eu não sei se você já teve esse sentimento é que quando eu vejo as reuniões dos árabes, muitas vezes aqueles que se vestem de branco com a flanela branca e vermelha, quando geralmente são reuniões só de homens, eu não lembro qual evento que foi, mas o discurso deles era um discurso de nós vamos tomar conta de tudo. Tipo, a gente tá unido, organizado e a gente vai conseguir expandir a nossa cultura para todo canto. E nesse aspecto, quando eu estava ouvindo esse discurso, eu pensei bem, eu não quero usar essa roupa branca com a flanela na cabeça, assim, eu não quero que esse tipo de cultura seja empurrado em cima de mim. E eu acho que muitas pessoas do Ocidente têm esse medo, né? Não só da cultura árabe, mas de qualquer outra cultura se impondo em você.
Agora, essa questão da universalização do inglês, eu acho que, pessoalmente, eu acho que é algo natural e é algo positivo, que a gente vai ter uma linguagem universal, seja lá o inglês ou seja lá o que for, pelo jeito vai ser o inglês, para que a gente possa se comunicar e se unir de maneira positiva. E pergunta final, que vai ser rápida, Rafael: qual seria o melhor presidente dos Estados Unidos se você pudesse eleger uma pessoa, um americano que fosse? Quem você acha que seria essa pessoa? Um americano qualquer. Uhum. É difícil. Me limitando apenas entre políticos e candidatos, né? Não, eu Porque aí digo qualquer um deles, qualquer americano que você conheça. pô, aí é muito difícil. Aí acaba ficando até mais difícil, porque eu não. Você tem ali aquele Patrick Buchanan, né? Que até tentou ser candidato, não conseguiu há Uhum. uns 25 anos. Mas é muito difícil, né? Essa questão de ser presidente é um negócio muito sério. É um negócio muito sério. Eu não diria, eu não poderia dizer quem deveria ser o presidente. Você tem ali o Kennedy Jr., né? Que é da política, é um cara que parece respeitável, né? Em alguma medida. Mas é difícil mesmo. Não é uma resposta fácil, não. Tudo bem, aceito essa resposta. Na minha opinião, o melhor candidato da minha vida para a presidência que eu vi até hoje foi o Ron Paul. Agora, É razoável. se eu pudesse escolher alguém para a presidência, eu diria que seria o professor Jeffrey Sachs, que eu venho acompanhando faz muito tempo. E gosto muito de ver o fato dele e do professor John Mearsheimer ter uma discordância muito forte no assunto do futuro e do poder político no mundo. Só que eu creio que o professor Jeffrey Sachs, se tudo der certo, estará na Casa Branca um dia ou outro para restaurar um pouco de sanidade nos Estados Unidos, na maior potência que existe. Então, Rafael, muito obrigado pelo seu tempo. A gente não chegou a falar sobre BRICS, é um assunto que eu não domino muito, eu sei que você teria muito a compartilhar e talvez outro dia a gente pode marcar para continuar essa conversa. Beleza, Vinícius, prazer te conhecer. Já conhecia do X, né, da internet. Então, é bom falar contigo. Pode me convidar a outras ocasiões. E é isso, vamos mantendo contato. Eu agradeço, me sinto-me honrado por ter sido escolhido para participar do seu canal. E vamos ajudar a divulgação aí do seu canal também, para poder você continuar desenvolvendo aí esse trabalho. É isso. Valeu, muito obrigado, um abraço. Abraço.